federalismo é um princípio constitucional em que estados e municípios se unem para formar um governo central, como é o caso do Brasil, e pelo qual cada um mantém a sua autonomia. Mas como funciona isso na prática? A ingerência de uma parte sobre a outra, de um poder sobre o outro, e na hora da cobrança dos impostos e distribuição dos serviços públicos? Estes são os principais temas do pensamento jurídico de hoje, uma produção da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em mais uma edição especial para destacar o curso jurídico Novos Paradigmas do Federalismo, realizado aqui hoje, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Coordenado pela vice-presidente de interiorização da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB, e secretária da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, juíza Maria Luísa Santana, o curso é uma iniciativa dessas entidades em parceria com a Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, a EGEF e a Escola Nacional da Magistratura. Doutora Maria Luísa Santana, qual que é a importância desse curso para a formação dos magistrados e para a segurança jurídica? Tanto os magistrados que atuam na área de direito público, precisamente direito constitucional, quanto nós que trabalhamos nas áreas cíveis, criminais e tantas outras esferas, somos, eventualmente, juízes eleitorais e também estamos sempre lidando nas ações civis públicas com essas questões que tem que ter uma formação firme e segura, uma vez que o tema é instigante, o tema atual e promove cidadania. Agora, afinal de contas, o que vem a ser o federalismo, o princípio federativo? O princípio federativo foi quando decidiram, né, que o melhor para o Brasil seria o sistema presidencialista e não monarquia. E a partir daí foi construindo toda a questão do federalismo, criando os espaços de poder, separando o executivo, legislativo e judiciário, colocando a questão da harmonia dos poderes, a questão da competência e da designação de cada tributo para que área, ou para uma área, ou para uma esfera federal, ou para a esfera estadual ou municipal, criando as concorrências para legislar sobre essa matéria também. E aí é toda a construção do Estado que nós hoje temos. É claro que o Estado não está pronto, como o homem não está pronto. Nós estamos sempre em formação e em crescimento. Daí a importância de estarmos nesse Dia da República, onde no próprio hino da República, no hino que foi escrito há mais de 100 anos, fala que, ó liberdade, abra as asas sobre nós, possamos nós estarmos com pensamento livre, em plena liberdade, num dia desse, com livre escolha, discutindo um tema de federalismo, o tema sobre federalismo. Doutor Ebert, de que maneira o princípio federativo pode contribuir para aumentar ou garantir a autonomia do judiciário e dos tribunais? Bem, foi dito de uma maneira muito clara aqui. Primeiro é preciso reconhecer, já é uma constatação aqui do seminário, de que nós temos no Brasil hoje um federalismo em crise. Nós precisamos visualizar o federalismo hoje da forma como ele está assentado, numa concentração de poder no poder central, na União, o que traz uma dificuldade não só para a sobrevivência dos estados e municípios, mas até mesmo dos outros poderes constituídos. Então foi dito aqui de uma maneira muito clara, numa intervenção muito lúcida do deputado Gilmar Machado, a importância de você ter esse federalismo democratizado, de você ter esse federalismo participativo e cooperativo, inclusive no que diz respeito à ação do judiciário. O orçamento da União... A questão dos depósitos judiciais também. Exatamente, essa questão foi muito bem abordada aqui pelo deputado e está, no presente momento, sendo discutida no Congresso Nacional. É uma demonstração clara de que o federalismo cada vez mais vem sendo buscado e precisa ser praticado, inclusive no que diz respeito ao repasse de recursos da União para o Poder Judiciário e também dos governos estaduais para os tribunais de justiça do Estado. O projeto que diz respeito à tutela dos depósitos judiciais, que se encontra em tramitação no Congresso Nacional, vai exatamente possibilitar aos estados, no caso
aos tribunais de justiça do Estado ter em seu poder, sob sua administração, todos os recursos oriundos dos depósitos judiciais. Isto exatamente para possibilitar o quê? Um aperfeiçoamento da máquina judiciária, melhor aparelhamento dos fóruns, melhor aparelhamento da máquina do judiciário de uma maneira geral, para que ela possa funcionar de uma maneira mais efetiva, mais intensa, em favor de quem? Do jurisdicionado, que é quem recolhe os tributos e faz com que o Estado funcione. Doutor Dorgal, como que a questão do federalismo impacta as decisões judiciais, especialmente quando temos a legislação concorrente? A legislação concorrente, ela realmente traz uma complexidade, uma dificuldade para nós, juízes, na hora das decisões, porque ela não define com clareza a legislação concorrente prevista na Constituição. Para algumas áreas, como a educação, como a da saúde, sobretudo, ela não define firmemente quem que é competência exclusiva, e como a União dita regras gerais, às vezes o Estado complementa as regras gerais ou não, fica omisso. E às vezes o município também quer complementar. E algum artigo da Constituição permite, em certos momentos, o município complementar. Isso traz um emaranhado de interpretações e às vezes o Estado atropela as regras gerais. Realmente é um momento que o juiz, que o judiciário, passa dificuldades no julgamento de processo onde há legislação concorrente permitida pela Constituição. Em vez de aplicar o princípio federativo, o Estado respeitando o espaço de cada um, preferem recorrer ao judiciário para adiar uma decisão. Também acontece, né, de fato, isso. Por exemplo, na matéria de saúde, na saúde, como o Sistema Único de Saúde, ele, na verdade, ele prevê matéria concorrente para os 3 ramos. E na hora que o cidadão precisa de um auxílio para a sua saúde, ele não sabe se a parte contrária é a União, é o Estado ou é o município. E quando ele entra com o processo contra os três vêm dizendo que eles não são responsáveis. Um quer atribuir ao outro a responsabilidade sobre aquela falta do remédio, sobre aquela falta do hospital, sobre aquela atuação na área médica. Isso é só um exemplo do que, no meu entendimento, a legislação concorrente traz de confusão para o sistema brasileiro, além do que a federação sofre muito com isso, porque as regras gerais, elas sufocam os estados. Os estados não têm liberdade, ela fica muito limitado para legislar dentro da sua realidade. Ele fica amarrado e não pode atuar dentro da sua realidade. O legislativo estadual não pode acolher o anseio da população porque está amarrado nas regras gerais da legislação concorrente. Muito obrigado. No próximo bloco vamos ouvir outros magistrados, deputados estaduais, federais e promotores sobre os impactos do federalismo na carga tributária, arrecadação de impostos, a distribuição dos benefícios e sobre a guerra fiscal que ainda impera, divide estados e municípios. A gente volta em instantes.